Oi, como vocês estão? Eu confesso que hoje eu tô um pouquinho borocochô, mas eu tô com esse episódio pra gravar já faz algum tempo e eu não sei por que eu tô procrastinando ele. Eu acho que eu fico esperando eu estar com os pontos bem formados e tudo bem, sabe, organizadinho na minha cabeça e conseguir trazer o máximo de informações possíveis e estudar mais e não sei o que lá. E eu fico com essa tentativa de perfeição que é impossível, gente. Meu Deus. Ai, isso é muito chato. Então, hoje, para quebrar esse ciclo vicioso, não dá pra dizer vicioso, um ciclo repetitivo, porque hoje é o ano novo chinês, dia 17 de fevereiro. Então, para quebrar esse ciclo, eu resolvi fazer isso aqui e é isso. Porque, mesmo que eu procrastine muito, eu tenho muita vontade de falar sobre, eu tenho muita vontade. Só que é até eu começar a gravar. Antes disso, eu tenho tantas limitações que parece que não é justificável pegar e começar a gravar. Mas são limitações da minha própria... que não existem, é do meu subconsciente, da minha própria cabeça. Ai, cara, eu tô aqui gravando no meu quarto. Hoje não é caminhando, não. E eu separei esse tempinho agora justamente pra fazer isso aqui. E aí o meu quarto tem uma vista linda pra um cantinho de mato natural, que é uma reserva, porque aqui passa um riozinho, ele é bem pequeno mesmo, mas aí eu olhei pra janela agora e vi duas borboletas brincando. Não sei por que elas fazem, eu não sei se elas realmente estão brincando, mas eu sempre vejo uma dupla de borboletas assim, correndo uma atrás da outra. E essa vez eram borboletas azuis. E as borboletas azuis têm um significado muito especial pra mim, porque é o meu símbolo, eu acho. Bom, mas eu não quero aqui ficar começando a dar umas delulu. Eu quero ir pro ponto central. Bom, vocês perceberam, na verdade, que eu não tenho uma regra, uma rotina para esse podcast aqui, como quase todas as coisas da minha vida, né? E esse é um dos pontos que eu tô tentando melhorar pra mim mesma. O que eu tô fazendo com o podcast é assim, quando eu tenho vontade, eu gravo. Quando eu tô inspirada, eu gravo, sabe? E isso é uma coisa que eu quero quebrar, porque mesmo que isso seja algo natural de mim, que isso não era uma obrigação minha, eu só tava gravando e fazendo conteúdo pra cá pra realmente tirar da minha cabeça todas as coisas que estão aqui acumuladas, todos os meus pensamentos e usar isso como uma força retroalimentada, para que se retroalimente, assim. Usar isso e jogar no mundo, sabe? Não ficar só perpetuando e alimentando esses pensamentos na minha cabeça. Eu queria era jogar pro mundo para eles serem vistos, ouvidos de alguma forma por alguém, né? E sem ter muita exigência, sabe? Sem ter muitas obrigações e também muitas expectativas sobre. Eu não quero nada com esse podcast. Eu só quero realmente colocar pra fora o que eu penso e talvez com isso ajudar alguém, sabe? Mas enfim, o que eu venho falar aqui hoje é um assunto que eu deveria ter trazido por primeiro, assim, o primeiro episódio daqui do Em Busca do Eu, porque é sobre o Em Busca do Eu. É sobre por que ir em busca do eu, por que eu fui em busca do eu e o que me guiou a isso, sabe? Bom,
E o que me fez ir em busca desse meu eu, que me trouxe questionamentos, reflexões e de alguma forma me deixou muito, muito angustiada e mal mesmo, sabe? Mal com aonde eu tava, o que eu tava fazendo, pra onde eu queria ir, sabe? Isso me trouxe algumas incomodações, que essas incomodações, elas são muito, mas muito necessárias, mais até do que as próprias, do que os momentos bons da nossa vida, porque são essas incomodações que nos fazem crescer, que nos fazem mudar. E aí, o início de tudo, eu me senti incomodada no lugar que eu tava, só que mesmo tendo um pouco de acesso ao conhecimento para talvez me alavancar, fazer eu sair dali, eu não percebi, eu continuei ali. Eu tinha uma crença interna muito forte mesmo, que me fez continuar daquele modo que eu tava, naquela vida. Mas, para contextualizar aqui, eu tava na minha faculdade, tinha saído da casa dos meus pais, e por mais que eu tinha idealizado aquilo na minha cabeça, eu tinha sonhado tanto com esse momento de eu sair de casa da casa dos meus pais e estudar fora, aquele período que eu tava, não tava da maneira que eu tinha imaginado. Eu tava passando por uns perrengues, tava bem difícil mesmo, o trabalho que eu tava não era o que eu queria, tava me fazendo muito infeliz. O curso era legal, mas eu sabia que não era aquilo que, sabe, eu queria do fundo do meu coração. Eu só tava ali porque eu queria ter saído de casa e ter ido morar na praia. Foi basicamente isso. E eu vi que nada daquilo era realmente como eu tava esperando, né? Não tava cumprindo as minhas expectativas. E aí, através de uma amizade que eu tinha feito na época, pelo trabalho que eu tava, essa amizade me apresentou O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu li esse livro e eu me apaixonei, mas eu não tinha entendido com tanta profundidade. E eu não tinha coragem, eu acredito, para seguir com isso. Para seguir com o que eu tava sentindo do fundo do meu coração. E aí, que enfim, eu continuei minha vida e tudo mais. Aí agora, nesse momento que eu tô na minha vida, isso já foi uns 3 anos depois, eu entrei em contato de novo com esse livro do Alquimista, do Paulo Coelho, e eu me reapaixonei. Eu descobri muita coisa que eu não tinha percebido pela primeira vez. Eu não tenho o costume de ler livros de novo, de ler pela segunda vez, porque eu não gosto. Só que eu acho que eu nunca tinha tentado. E aí, relendo esse do Paulo Coelho, eu fiquei pensando, cara, quantos preconceitos que a gente tem na nossa cabeça, que a gente coloca, que na verdade, não é nada daquilo que a gente pensa, né? Que na verdade é algo bom e que talvez a gente goste. Como, por exemplo, comer uma fruta. Mas enfim. E aí, dessa releitura, cara, eu tirei tanta coisa que, assim, eu fiquei pensando, será que é o mesmo livro? Isso eu já tinha ouvido alguém falar sobre quando você relê o livro. Porque é uma fase diferente da tua vida, você tá mais maduro. Eu acho que eu não iria realmente entender esse livro se eu tivesse lido antes. E por mais simples que esse livro é, sabe? Ele não é um livro muito complexo, só que ele é uma metáfora que você só entende se você já passou por aquilo, se você já tá passando por aquilo, ou se você tem aquilo muito forte dentro do seu coração, sabe? Pra você se
se ver naquele livro, para isso refletir na sua vida, na sua realidade. Então, claro que não cabe a todo mundo, mas é uma metáfora que eu percebi isso. Obviamente, eu ainda não tinha lido aquele outro livro que eu vou contar agora, mas eu percebi que essa metáfora é muito baseada em vários pensamentos, né? Várias outras linhas de pensamento, tanto na filosofia quanto psicologia, enfim. E um deles, que eu percebi muito fortíssimo, assim, foi o Caibalion, que é um outro livro que eu li, que eu sou apaixonada também. Eu quero reler ele, porque ficaram muitas coisas para trás, eu sinto. E é um livro para você reler toda vez, sabe? É como se fosse a Bíblia da vida, porque ali tem um conhecimento muito profundo e milenar, sabe? Ele é baseado no... Quem escreveu ele, né? A princípio, em teoria, seria o Hermes Trismegistus, que criou essa filosofia hermética. E ali contém tanta coisa preciosa. O Caibalion não é o único que segue essa filosofia hermética, mas foi o único que eu li, mas assim, eu me apaixonei muito. Tem muita coisa boa ali, muita coisa relevante. Acho que todo mundo deveria ler. É como se fosse uma Bíblia, mas é explicando como o universo funciona e como a nossa mente funciona. Na verdade, eu não queria dar muito spoiler aqui, mas só avisando então, eu vou dar uma explicadinha básica, vou citar algumas coisas. Claro, não vai fazer diferença, porque você precisa ler para saber todas as preciosidades que tem. Então não vai fazer muita diferença o que eu vou contar ou não. Mas basicamente, ele fala que o universo, ele é baseado em 7 princípios, né? O primeiro princípio, ele diz que o universo é mental. Então, tudo existe na mente. Tudo é a mente. E tudo é uma coisa só. Por isso que eu acredito muito que Deus não está sob todas as coisas. Deus é todas as coisas. Deus está nas árvores, está no rio que corre, está no céu, mas também está no chão, na grama, nos mares. Está em mim, está em você. Então, basicamente, tudo é formado pelas mesmas coisas e, portanto, tudo é uma coisa só. E aí você consegue ver isso no Alquimista como no poder de ler a alma do mundo, que ele acaba entendendo que todas as coisas têm a mesma alma. Se você sabe sobre uma coisa, entende sobre uma coisa, você pode pegar aquela coisa e jogar em outra, aprender com aquilo, aplicando em outras coisas. Porque tudo tem basicamente o mesmo funcionamento. Tudo é formado para crescer, para evoluir, para transformar, para expandir e também para implodir. Implodir que fala, né? Que é voltar para onde estava, voltar para dentro. Regredir, às vezes, em certa maneira, que depende do ponto de vista, né? E isso veio muito para mim antes ainda de ler o Caibalion. Eu já tinha lido O Alquimista, mas ainda não tinha tido acesso a esse conhecimento hermético. E certo dia eu tinha ido pra academia, aí tava voltando pra casa, isso foi acho que 1 ano atrás. E tava olhando assim, acho que eu tinha colocado uma música tipo meditação, alguma coisa assim. E no caminho eu tava olhando, tipo tudo, sabe? Com muita atenção. Tava
olhando as árvores. Aí eu lembro que eu me senti, olhei para uma árvore, para alguma coisa assim, e eu me senti como aquela árvore. E aí eu comecei a ter um monte de insights. Percebi que assim como aquela árvore, a gente tá em constante transformação. Que a gente cresce, nasce, cresce, passa por diferentes períodos. Nossas folhas ficam verdes e depois elas caem. Às vezes, a gente consegue colher nossos frutos. E em certas épocas do ano, a gente não tem nenhum fruto, a gente tá só buscando crescer de novo, buscando aprender mais. E, bom, também tinha um hospital que eu olhei e eu pensei, nossa, ao mesmo tempo que deve ter tanta gente morrendo ali, também deve ter tanta gente nascendo. E aí eu fiquei, cara, nossa, a vida é assim. A todo momento, tudo tá morrendo e nascendo e revivendo, renascendo. Seja uma vez, seja duas vezes, sejam várias vezes na vida. Nós mesmos, eu acredito fielmente, por já ter passado por isso, que a gente nasce e morre várias vezes na nossa vida. E que a gente aprende a reviver várias vezes, se for preciso. Na verdade, é preciso, porque a gente quer continuar, a gente quer mais, a gente quer novas coisas, novos sonhos, sabe? E querendo ou não, a vida é muito bela. Às vezes a gente cai na desilusão de que a gente perde o brilho da vida, mas a gente também tem que saber que aquele momento que a gente tá pra baixo também é momentâneo, também é passageiro. E aí, bom, esse seria o princípio, depois quando eu li o Caibalion, esse seria o princípio da correspondência. Microcosmos, macrocosmos ao mesmo tempo. O que está em cima também está embaixo. E uma coisa que eu já tinha mencionado no episódio aqui, que é sobre o meio sábio e o que é sábio realmente, sabe? Que o meio sábio, ele tem o conhecimento daquela coisa, mas ele não consegue colocar em prática. Isso acontece muito nas pessoas que estão se aprofundando, estão se descobrindo, se aprofundam no lado espiritual e esquece do lado físico, do lado material, que a gente também precisa para se desenvolver, para conseguir sobreviver, se manter e viver mesmo, não só sobreviver, né? Fazer as coisas que a gente gosta, realizar o que a gente sonha. E aí, no Alquimista, isso também aparece de uma forma um pouco diferente, mas por uma metáfora, mas é a mesma coisa. Dando um spoiler aqui, então quem não gosta de spoiler, pula, só pra já avisar. Mas em um certo ponto da história, o Santiago, que é o personagem, ele tá no meio do caminho dele e ele encontra uma pessoa. E essa pessoa, ela é muito focada em livros. Ela não consegue aprender de outra forma que não seja livros. E ela é muito fissurada nisso. Então, tudo que for para além dos livros não importa para ela. E aí, o Santiago é totalmente oposto. Ele é muito de observar tudo, observar o mundo, observar o que acontece ao redor dele. Ele também lê alguns livros, mas ele até confessa, em um certo ponto, que ele não consegue prestar atenção no livro, sabendo que tem tanta sabedoria, tanta coisa que ele pode aprender olhando para o externo, olhando lá fora, que era o deserto que ele estava. Que o deserto tem muita coisa para ensinar. E aqui, gente, se vocês não querem spoiler, mas aqui
eu fiquei pensando, assim, no início, eu não me liguei que o deserto também seria uma metáfora. Tipo, não só o percurso da vida, o percurso do seu sonho, mas o deserto seria aqui a sua mente, o seu inconsciente, esse seu lugar tão desconhecido, místico e grandioso, que se você não souber andar por ali, ele acaba se tornando muito perigoso. Mas se você souber ler a alma dele, que é a mesma alma de todas as outras coisas, você vai conseguir transmutar o metal em ouro. Mas eu não quero... Depois eu volto para esse ponto, mas... Voltando lá pro alquimista e pro outro cara, que era lá aquele intelectual lá. Bom, aí o cara falou pra ele, você deve ler mais livros. E o alquimista falou, o Santiago falou pra esse rapaz, e você deve olhar mais o mundo. Não lembro bem qual que era a frase em específico, bem certinho, mas era mais ou menos assim. Que quer dizer basicamente que você tá perdendo a oportunidade de entender a alma do mundo e aprender a ler a alma do mundo. Que não é nos livros que você vai conseguir isso. É como se fosse na faculdade, você precisa ter o ensino teórico, mas você também precisa ter o ensino prático. E aí que chega um momento que esse rapaz intelectual dos livros, ele se questiona por que ele não está conseguindo alcançar o objetivo dele. Que o objetivo dele seria se tornar um alquimista, seria transformar o metal em ouro. E aqui estaria falando que seria o ouro mesmo, mas é uma metáfora, você deve levar para o outro lado da coisa, né? Que é transformar o pensamento. Mas ele queria transformar, né, um metal em ouro, e ele não conseguia. Ele falou que ele tinha estudado 10 anos para aquilo e não conseguia. Aí ele encontrou o mago dele, né, o mestre dele, que ia passar e ensinar todas as coisas para ele, para como realmente fazer isso na prática. E aí ele chegou pro mestre dele, e o mestre dele falou assim, mas você já fez? Aí ele falou assim, não. Mas você já tentou? Daí ele falou, não. Então, vai tentar. Sai daqui e vai embora e vai tentar. Aí o cara ficou muito decepcionado, né? Porque ele passou todo esse tempo só aprendendo a teoria e nunca tentou. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente não se mexe, não sai da porra do lugar pra ir tentar fazer o negócio acontecer. Pra tentar, sabe? Que não... Tudo bem se não conseguir, mas você tem que tentar. E isso também fala, agora puxando pros conhecimentos herméticos do Caibalion, que é sobre aquilo que eu tinha falado antes, né? Do sábio e do meio sábio, que o que é sábio realmente, ele consegue fazer essa transmutação, ele consegue pôr em prática, ele entende, ele sabe, ele tem esse conhecimento e ele consegue pôr em prática. Mas o que é o meio sábio, ele tem esse conhecimento e para ele é muito difícil colocar em prática porque ele tá preso naquela ideia, ele tá preso na teoria, ele tá preso na concepção de que tudo é mental, tudo é... Nada disso realmente importa, nada disso realmente existe e por isso não preciso fazer nada, né? Que é uma mentira. Então, vocês devem ser sábios. Fazer acontecer, usar o conhecimento ao seu favor para realizar coisas que vocês querem nesse plano. Então, a transmutação mental aqui seria basicamente essa arte de mudar os estados mentais. E agir como uma pedra filosofal, que é mencionado no Alquimista. Então, aí tá mais uma metáfora muito interessante, que seria a pedra filosofal e o elixir da vida. Que a pedra filosofal é justamente a transmutação mental.
E eu não sei ao certo, não tenho certeza sobre o elixir da vida, mas eu acredito que o elixir da vida é uma consequência dessa transmutação mental que, é claro, a partir de que ela acontece, a partir de que você sabe realizar, muitas outras coisas boas vêm junto com isso, inclusive a qualidade de vida, a vida longa e a vida bela, enfim. Bom, deixa eu ver aqui tudo que eu já falei. Oh my God, falta mais algumas coisinhas que, só pra fechar, na verdade não vou nem adianta falar fechar porque vai ter mais meio episódio. Mas sobre as coisas percebidas a partir do vivido, do vivenciado, a partir da própria vida externa, eu tive um insight uns dias atrás, quando eu tava criando, ou antes de criar o primeiro episódio desse podcast, que eu tava na piscina do prédio lá, e eu vi uma menina com uma boia brincando na piscina. Só que, em certo momento, ela perdeu essa boia no meio da piscina. Mas ela tinha, acho que, se eu não me engano, eu não lembro ao certo, algumas boinhas de braço. E aí, ela falou assim pro pai dela, pega pra mim, tipo, ela tava meio desesperada. Pega pra mim. E aí, os pais dela olharam e falaram, não, vai lá pegar, você consegue. Ai, essa palavra é muito poderosa, você consegue. Tipo, acredita em você, vai lá. Cara, a criança que escuta isso na infância, tem muita sorte, né? Meu, vamos falar a verdade. Vai crescer com uma sabedoria implacável. Mas, enfim. Aí ela pegou e pulou. Tipo, não pensou muito, só pegou e pulou e foi atrás da boia dela. E pegou a boia dela e voltou pro raso, pra borda. E aí eu pensei, nossa, olha isso, que incrível. Eu pensei assim, pro primeiro, né? Nossa, mas é tão simples pra mim agora, pro meu eu de agora, nadar. Pra mim, se minha boia cair, pode ser... No mar é mais complicado, né? Mas cair a piscina é super gigantesca. Vamos supor que tem 1 quilômetro. 1 quilômetro de extensão, de comprimento. E ela cai no meio da piscina. Provavelmente, pra mim, não seja dificuldade nenhuma ir lá buscar a boia no meio da piscina. Mas, pra essa criança, é uma dificuldade enorme. E, pra mim, eu, criança, também era uma dificuldade muito grande. Talvez maior do que dessa menina. Aí eu lembrei que o meu medo de nadar era muito grande. Gente, eu tinha muito medo de nadar, mas era algo que eu queria muito. Eu queria muito saber nadar. E aí, eu lembro dos dias que meus pais iam para aquelas piscinas, sabe? Para aquelas termas. E aí, meu pai tentava me ensinar, mas eu não conseguia, me desesperava, engolia muita água, enfim, né? Aí, lembro dele fazer aviãozinho comigo na água. Era muito legal essa parte. Ai, mas eu não consegui aprender. Eu só fui aprender quando eu fui fazer natação. Precisei da natação para conseguir aprender. E aí, hoje eu olho pra trás e penso, nossa, era uma dificuldade enorme pra mim. Tipo assim, parecia que eu nunca ia conseguir na minha vida nadar. Eu pensava, como que as outras pessoas todas conseguem? E eu não sei, eu não consigo nadar. E agora, olhando pra trás, eu penso, nossa, eu sei nadar. Olha o que eu consegui. Eu consegui aprender a nadar. Meu Deus, será que se eu, criança, pensava que era impossível aprender a nadar e conseguir, então quantas coisas mais será que eu penso que eu não sou capaz, mas eu sou. Eu posso, eu consigo. Só que eu só tenho muito medo.
ou preguiça. Ou eu tenho muito medo ou preguiça. É uma das duas coisas. Claro, várias outras variantes, né? Dos nossos probleminhas mentais. Mas o principal é isso, que define, que impede a gente de conseguir o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente sonha, enfim. E aí, caraca, esse insight foi grandioso pra mim, porque depois que eu tive ele, eu percebi, nossa, realmente, o que eu aprendi o que eu vi na teoria não falava sobre isso, mas de certo modo eu consegui linkar. Eu aprendi com a vida, eu consegui ler a alma do mundo, eu consegui ser essa alquimista que aprende com a vida, que aprende olhando para o que acontece ao seu redor e aprende a se transformar internamente, a se transmutar. Cara, gente, eu assim, tô sem palavras, depois de muitas palavras. Mas, como é bom, né? Como é bom pensar, refletir, tentar mudar, tentar se transformar, se superar. Isso pra mim é viver. Meu Deus, não tem coisa melhor. Então fica aí, né? Na conclusão disso tudo, que tudo bem você ter medo, mana. Tudo bem, tudo ótimo. Medo tá aí, ele tem que estar aí mesmo. Faz bem. Mas você não pode deixar ele te travar. Você tem que superar ele, você tem que aprender a se superar. E ir em frente. Ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, do que você quer. Porque você é capaz, sim. Você consegue, fia. Vai lá. E, bom, depois dessa bomba de informações, o que fica de moral da história aqui são muitas coisas, deixa eu recapitular. É que seja um sábio verdadeiro, um sábio por inteiro, por completo, não um meio sábio. Aprender a ler a alma do mundo, prestar atenção no que acontece ao seu redor. Que muitas vezes o que acontece ao seu redor, o que acontece com aquela tal árvore, com qualquer coisa que for que tá passando na sua frente, talvez tá acontecendo com você também. E transmutar seus pensamentos, transformar o metal em ouro. Ou seja, para de pensar negativo. Começa a prestar atenção no que você tá pensando, a silenciar mais a tua mente. Faça qualquer coisa que for silenciar a tua mente, seja desligar o celular por algum tempo, ou meditar, ir pra natureza, se enfiar no meio do mato. Enfim, tente sempre permanecer nesse estado de meditação constante, que meditação nada mais é do que prestar atenção nos seus próprios pensamentos. E automaticamente você vai conseguir esvaziar eles, esvaziar a sua mente e automaticamente, consequentemente, você vai receber muito mais coisas. Você vai começar a receber muita coisa boa, muita criatividade, muita luz para a sua cabecinha, tá? E última coisa, não menos importante, né? Que eu acho que é uma das mais importantes, que se supere a cada dia e lembre-se que a que você foi ontem não é mais a de hoje, e a que você é hoje não será mais amanhã. Se você superar os seus medos, as suas limitações, as suas crenças. E, cara, olha quanta coisa você já superou na tua vida. Tipo assim, muita coisa mesmo. Pensa aquele exemplo que eu dei de aprender a nadar. Muito provavelmente você saiba nadar e você se esqueceu dessa sua superação e dessa sua conquista na sua vida, né? Mas tá aí, lembre-se que você sabe nadar, querida. Quanto mais coisas você não sabe, não é mesmo? E não saberá também, né? Porque você é capaz. E é isso, fechamos com hoje. Eu amei o episódio de hoje, eu espero que você também. Tô me sentindo muito mais
carregada depois de falar aqui, porque, querendo ou não, era o que eu também tava precisando. Vocês podem ficar surpresas, mas muito do que eu falo aqui é porque eu também preciso, sabe? Então é isso, gatas maravilhosas, um beijo, até o próximo.